Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à sexta aula teórica da disciplina de termodinâmica. E agora, nessa aula, a gente vai discutir um dos conceitos essenciais para a gente tentar entender ou descrever melhor a segunda lei da termodinâmica, que é o conceito de entropia. Então, a entropia, né, ela é uma ferramenta valiosa quando a gente vai analisar a segunda lei, né, principalmente em relação a alguns dispositivos, né, de engenharia, algumas máquinas térmicas e algumas coisas assim, né. Só que tentar responder essa pergunta, né, que é o que a gente está tentando, o que que é entropia, eh, ela precisa ser pensada do ponto de vista microscópico. Então, a gente começa dizendo, né, que a entropia é uma medida de desordem, como está marcado aí, molecular, ou da aleatoriedade molecular. Então, ela marca quanto um sistema ele fica mais ou menos desordenado, né? E note que quanto mais desordenado o sistema está, as posições das moléculas elas vão se tornando menos previsíveis. Então, a entropia aumentando, ele mostra para gente que as posições das moléculas está mais imprevisível, né? Ou seja, mais desordenado. Então a entropia marca o quanto de desordem existe numa determinada, a princípio, uma determinada substância, né? Eh, Veja que nessa figurinha a gente pode visualizar algumas coisas. Quando a gente tem a fase sólida, as moléculas de uma substância, elas oscilam em torno de suas posições de equilíbrio. E elas não se movem relativamente entre si, elas têm posições relativamente fixas, né? Agora, quando a gente está na fase gasosa, as moléculas vão se movendo cada vez mais aleatoriamente, inclusive elas colidem uma com as outras e mudam de direção. É muito difícil a gente prever qual que é o estado microscópico de um sistema gasoso, muito mais difícil do que de um sistema sólido, né? Então, note que um alto valor para entropia, ele está associado a esse caos do ponto de vista molecular, né? Agora, quando a gente eh, visualiza um sistema do ponto de vista microscópico, um sistema que é isolado, que às vezes parece que está em equilíbrio, ele pode exibir um nível elevado de atividade devido a essa movimentação contínua das moléculas, né? Então, a gente determina essa expressão, essa grandeza, que é a grandeza de entropia, né? Eh, Essas oscilações que as moléculas fazem, elas fazem em todas as fases, inclusive na fase da sólida. Eh, Inclusive na fase sólida, as moléculas elas vão oscilando continuamente e criam uma incerteza também acerca da sua posição, né? Essas oscilações elas vão desaparecendo gradualmente à medida que a temperatura diminui. Então existe uma associação com a temperatura de cada um dos corpos e, e a entropia do sistema, né? E a gente tem uma suposição de que as moléculas elas ficam imóveis no zero absoluto, que seria um estado, do ponto de vista da entropia, que a gente tem uma ordem molecular definitiva, então não existiria mais desordem. Por isso que a gente afirma, como você pode ver nessa figura a seguir, né, que a entropia de uma substância cristalina pura, ou seja, sólida, né, a temperatura zero absoluta é zero, indicando que não existe incerteza sobre o estado das moléculas nesse instante, né? Essa característica ela é chamada de terceira lei da termodinâmica, basicamente, e ele mostra para a gente um ponto de referência para a determinação dessa entropia, né? A gente comenta que a gente denomina, né, que esse ponto é chamado de entropia absoluta. E a gente já utiliza fortemente em análise de reações químicas e outros tipos, né? Vamos continuar no próximo vídeo, porque infelizmente eu só posso gravar 5 minutinhos com essa ferramenta. Continuamos em breve.